Então vamos lá, gente. Rotulagem de ingredientes compostos. Primeiro, né? O que é um ingrediente composto? Então, ingrediente composto é qualquer alimento que faça parte da composição de um outro alimento, que vai ser o nosso produto final, que seja composto por mais de um ingrediente. Então, qualquer alimento que é parte de um produto final, que é feito por mais de um ingrediente, é um ingrediente composto. Exemplos: doce de leite, leite condensado, achocolatado, queijo, iogurte, requeijão, manteiga. Então, todos esses são ingredientes compostos, porque eles podem fazer parte de um produto final e eles são feitos por mais de um ingrediente, certo? Então, ingrediente composto é basicamente isso. E aí, a gente precisa colocar eles na lista de ingredientes do nosso produto final, não é mesmo? Então, como a gente vai declarar? Gente, regra geral para não errar, tenham isso em mente, tá? Regra geral, ingrediente composto, a gente vai abrir a lista de ingredientes. Como a gente vai fazer isso? Entre parênteses, logo após o nome desse ingrediente composto. Então, para exemplificar tudo aqui que eu vou falar sobre ingrediente composto, vamos usar um brigadeiro, tá? Então, brigadeiro é o nosso produto final. Brigadeiro é o que eu vou comercializar, tá? Então, o que vai chegar no supermercado, na padaria, onde quer que eu venda esse meu produto, é um brigadeiro. E o meu brigadeiro é composto por quais ingredientes? Leite condensado, achocolatado em pó e manteiga, tá? É um brigadeiro bem raiz, receita bem tradicionalzona mesmo. Então, o nosso brigadeiro é feito com leite condensado, achocolatado em pó e manteiga. Se vocês repararem, esses três ingredientes são ingredientes compostos, né? Leite condensado tem ali basicamente leite, açúcar e, sei lá, lecitina de soja, vamos supor. O meu achocolatado em pó tem... Gente, não vai lecitina de soja em leite condensado, né? Vamos pensar que leite condensado tem só leite e açúcar, certo? E o meu leite condensado é isso. O meu achocolatado em pó tem cacau em pó, açúcar, e aí sim, ele tem lecitina de soja e ele tem um aromatizante de chocolate. Meu achocolatado em pó é esse. Não tô pegando nenhuma receita, tá, gente? Tô falando aqui da minha cabeça. E a minha manteiga é creme de leite e sal. E corante urucum. Corante natural urucum, que isso é basicamente mesmo a receita de uma manteiga. Tá? Então eu tenho esses três ingredientes no meu brigadeiro. E os três são ingredientes compostos. Mas vocês vão ver que esses três ingredientes são declarados de formas diferentes. Na verdade, não necessariamente de formas diferentes, mas eles precisam ser pensados de forma diferente. Então, vamos lá. Por que eles são pensados de forma diferente? Então, como eu disse, eu não acredito que eu falei que eu não ia ler o chat. E a hora que eu bato o olho aqui pra ver o que tá acontecendo, tem um tal de Gabriel Pierro perguntando se o meu agasalho tem corante urucum. Isso é inveja, porque pra quem não sabe, Gabriel Pierro venha ser o meu marido. E ele está perguntando porque ele queria estar usando esse casaco, mas ele não está. Pois é, olha só. Enfim, voltando. O que eu tava falando? Não sei, me perdi. Que saco, gente. Vamos partir do princípio, e essa é uma regrinha boa pra gente não errar, tá? Então, a gente parte do princípio de que a gente sempre vai precisar abrir a lista de ingredientes dos ingredientes compostos. Então, como a gente faz isso? A gente escreve o nome do ingrediente e aí abre essa lista logo em seguida entre parênteses, tá? Então, o que eu vou fazer? Teoricamente, pensando nessa regra geral, vou escrever lá na minha lista de ingredientes, ingredientes, 2 pontinhos. Aí eu vou colocar leite condensado,
logo depois do leite condensado, eu vou abrir um parênteses, vou escrever leite e açúcar. No caso, como o meu leite condensado só tem isso, eu só vou escrever isso. Mas você vai escrever ali todos os ingredientes, tá? Então, leite e açúcar, vou fechar parênteses, vou colocar vírgula. Aí vou escrever o meu segundo ingrediente, né, gente? Sempre em ordem decrescente, lembrando disso. Então, o segundo ingrediente que tem no meu brigadeiro é achocolatado em pó. Então, eu vou escrever achocolatado em pó. Lembrando, gente, que em lista de ingredientes eu não posso escrever, por exemplo, chocolate do Padre, Nescau, Toddy, sei lá. Não posso escrever assim, tem que escrever achocolatado em pó. Tem que colocar a denominação de venda do produto. Então tá, achocolatado em pó. Aí abro parênteses, cacau, açúcar, o que eu falei que tinha? Cacau, açúcar, lecitina de soja e aromatizante. Sim, eu coloco os aditivos também, tá, gente? Então, abre parênteses e coloco o aditivo também. Fechei parênteses, coloco vírgula e aí vou escrever manteiga, vou abrir parênteses, vou escrever creme de leite, que no caso também é um ingrediente composto, mas a gente vai chegar lá. Então, vou escrever creme de leite, sal e corante natural urucum. Vou fechar parênteses, fiz minha lista de ingredientes. Mas o que acontece aqui? Então, a gente parte do princípio de que a gente abre sempre. Só que tem uma pequena exceção aqui. E quais são as exceções? Se eu tiver um ingrediente composto que seja padronizado, ou seja, que ele tenha um regulamento técnico de identidade e qualidade que defina os padrões daquele alimento, eu não vou precisar abrir a lista dele se no meu produto final ele tiver em quantidade menor do que 25%, tá? Então, vamos voltar no meu brigadeiro. Vamos supor que 60% dele seja leite condensado, 30% dele seja achocolatado em pó e 10% dele seja manteiga, tá? Então, essa é a proporção de ingredientes dentro do meu leite condensado. O que vai acontecer? Leite condensado é um produto padronizado. Então, a gente tem regulamento técnico de identidade e qualidade para leite condensado. Inclusive, tem um post sobre isso aqui, comparando leite condensado com sobremesa láctea. Mas, enfim. Então, ele é padronizado. Só que ele está presente no meu produto final em uma quantidade de 60%. Então, é bem mais do que 25%. Então, nesse caso, apesar de ele ser um ingrediente composto padronizado, eu vou precisar sim abrir a lista de ingredientes dele entre parênteses, porque ele está em quantidade superior a 25%, certo? Aí, eu tenho depois, com 30%, achocolatado em pó. Nesse caso, se ele fosse o ingrediente padronizado, eu também abriria a lista, porque ele está em quantidade superior a 25%. Mas, nesse caso, ele nem é um ingrediente padronizado. A gente não tem padrão de identidade e qualidade para achocolatado em pó. A gente tem padrão de identidade e qualidade para chocolate, mas a gente não tem para achocolatado em pó. Então, esses ingredientes que não são padronizados, não importa a quantidade que ele vai estar presente no alimento. A gente sempre vai abrir a lista de ingredientes dele. Então, o achocolatado em pó, por não ser padronizado, a gente vai abrir a lista também. Então, a gente vai colocar lá cacau, açúcar, lecitina de soja e aromatizante. Tem que colocar a função, né? Então, a lecitina de soja tá ali como emulsificante. Emulsificante, lecitina de soja e aromatizante. A gente vai, gente, literalmente copiar a lista de ingredientes do nosso ingrediente composto.
de forma certa, né? Se você vê lá que na ficha técnica ou que no rótulo do seu ingrediente composto tá errada a lista de ingredientes dele, que os aditivos não estão no final da lista, que não tem a função principal, aí você precisa correr atrás dessas informações e arrumar ali no seu, tá? Porque mesmo a lista de ingredientes dentro do parênteses, a gente precisa colocar em ordem decrescente e aditivos com a função principal e no final da lista, tá? Então a gente segue as mesmas regras. E aí a manteiga, a gente não vai abrir a lista. Por quê? Ela é padronizada, então manteiga também tem regulamento técnico de identidade e qualidade, mas ela está presente em uma quantidade menor do que 25%. Então, que eu falei que são 10%, né? Então, nesse caso, é o único caso onde a gente não abre a lista de ingredientes, quando são produtos padronizados em quantidade inferior do que 25%. Ok? Então é isso, gente. Essa é a regrinha geral dos ingredientes compostos. Então, eu sempre falo, a gente pode pensar no... Olha lá, eu falando de organização hoje, né? E que eu preciso escrever e tal. Então, o exemplo é como se você fosse escrever, mas pode ser só na cabeça também. A gente precisa pensar como se fosse um... Putz, me fugiu a palavra. Fluxograma, tá? Então, vamos pensar como um fluxograma. Então, eu tenho aqui ingrediente composto, primeiro quadradinho. Eu podia até ter desenhado para mostrar, né? Ia ficar mais fácil. Primeiro quadradinho, ingrediente composto. Qual é a primeira pergunta que a gente precisa fazer? Ele é padronizado? Ou seja, ele tem um regulamento técnico de identidade e qualidade? Sim ou não? São as duas únicas respostas. Se eu responder não para essa primeira pergunta, abre lista de ingredientes. Não tem nem o que pensar. Não é padronizado, abre lista de ingredientes. E, gente, essa é uma informação que não tá na legislação, tá? Essa de quando não é padronizado. Essas informações de ingredientes compostos estão na RDC 259, lá na parte de lista de ingredientes mesmo. Só que eles não falam nada sobre ingredientes não padronizados, ingredientes compostos não padronizados. Mas, e por que eu sempre uso o exemplo do brigadeiro? Primeiro, porque eu acho ele ótimo, todo mundo conhece brigadeiro, sabe os ingredientes, conhece os ingredientes. Segundo, porque o que me levantou essa dúvida de ingrediente composto não padronizado foi um produto que tinha brigadeiro, que eu tava fazendo o rótulo. E aí eu mandei esse questionamento pra Anvisa. Falei, olha, tô fazendo um rótulo do produto tal, que tem um achocolatado em pó como ingrediente, ele é um ingrediente composto, só que ele não é padronizado. E aí eu tô em dúvida se ele tá presente em tal quantidade lá, que eu acho que era menor do que 25% para eu ter feito a pergunta. E aí eu não sei o que fazer com ele. Eu abro a lista ou não abro a lista? E aí a Anvisa, mesmo nacional, porque eu só faço pergunta pra Anvisa nacional, me respondeu que quando não é padronizado a gente sempre abre a lista, tá? Então isso não está na legislação, mas eu tenho o respaldo da Anvisa nacional pra passar essa informação pra vocês. Então não tô falando da minha cabeça, tá? Eu tenho esse e-mail. Enfim. Então, eu respondi não na primeira pergunta, ele não é padronizado, sempre vou abrir a lista de ingredientes com todos os ingredientes, incluindo aditivos, entre parênteses, logo após o nome do produto na lista de ingredientes, ok? Então, o primeiro lado é o mais fácil. Aí eu respondi sim, ele é um ingrediente padronizado, ele tem um regulamento técnico de identidade e qualidade. Então, respondi sim, vim pra cá. Aí eu vou quebrar em outra pergunta. Qual é a porcentagem dele dentro da composição do produto final? Então, tem mais do que 25%? Abro lista de ingredientes entre parênteses. Tem menos do que 25%? Não preciso abrir lista, vou colocar só o nominho dele lá. Então, é o que aconteceu ali no nosso exemplo do brigadeiro, né? Se eu fosse pegar leite condensado, na primeira pergunta se é padronizado ou não, eu ia responder sim. Depois, se tem mais ou menos do que 25%, eu ia responder mais e ia abrir lista. Segundo ingrediente, achocolatado em pó.
É padronizado? Não, já abre lista. Terceiro ingrediente, manteiga. É padronizado? Sim, tem mais ou menos que 25%. Menos, então não abre lista. Então, ingrediente composto é basicamente isso, gente. Se o ingrediente composto, agora presta atenção que é um detalhezinho muito importante aqui. Se o ingrediente composto tem um aditivo que exerce função tecnológica no produto final, eu preciso abrir a lista, independente da quantidade, independente se ele é padronizado, tá? Então, de novo, se um ingrediente composto tem um aditivo que exerce função tecnológica no meu produto final, eu vou abrir lista, não importa se ele é padronizado ou não e nem a quantidade dele. Então, vamos supor que eu tenha um ingrediente padronizado, que eu não vou conseguir pensar em nenhum agora. Não vou conseguir, não vai me vir nenhum exemplo na cabeça agora. Putz. Vamos supor que eu tenha um presunto, tá? Suposições, gente. Eu tenho um presunto. Ele é um ingrediente composto e ele é padronizado. E aí, nesse meu presunto, que tem menos do que 25%, eu tenho 20% de presunto. Jéssica falou maionese. Acho que maionese é um exemplo melhor. Então, eu tenho uma maionese. Maionese é padronizada, tem regulamento técnico que trata sobre maionese. Me ligaram no meio da live. Ai, gente, que saco. Eu esqueci de pôr no modo avião, me ligam. Que saco. Vamos lá. Maionese é um ingrediente composto que tem regulamento técnico de identidade e qualidade, que inclusive exige ovo, tá? Fica essa informação aí no ar. Então, maionese é um ingrediente padronizado. Vamos supor que eu tô ali fazendo uma receita com maionese e ela está presente em quantidade inferior a 25%. Então, teoricamente, eu não precisaria abrir a lista de ingredientes dela. Só que na minha maionese tem um emulsificante que ele exerce essa função de emulsificante também no produto final, tá? Então, a partir desse momento que o meu aditivo da maionese, que é o emulsificante da maionese, exerce uma função tecnológica, ele exerce a função de emulsificante também no meu produto final, eu passo a precisar abrir a lista de ingredientes da maionese. Entenderam? Na verdade, gente, isso acontece muito, principalmente com corante e aromatizante. Então, se eu tenho um ingrediente composto padronizado em quantidade menor do que 25%, e ele tem, por exemplo, um corante vermelho, tá? E aí eu coloco esse ingrediente no meu produto. E aí, a cor vermelha do meu produto vem desse corante, desse ingrediente composto. Então, eu não uso mais nada para dar a cor vermelha. O que dá a cor vermelha é esse corante desse meu ingrediente padronizado composto. Então, eu pensei num exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha um iogurte com corante vermelho. Então, esse iogurte ele é bem vermelhinho, ele tem bastante corante. E aí, iogurte é um ingrediente padronizado. Eu coloco bem pouquinho de iogurte no meu produto lá que eu tô fazendo. Mas essa cor do iogurte que vem de um corante é o que dá cor no meu produto final. Então, a partir desse momento, o corante vermelho do meu iogurte está exercendo uma função tecnológica no meu produto final. Ele está dando a cor do meu produto final. Então, ele está sendo um corante para o meu produto final também.
tá? Então, a partir desse momento, eu preciso abrir a lista de ingredientes do meu iogurte, porque ele tem um aditivo que está exercendo função tecnológica. Acho que esse exemplo ficou melhor, né? Então é isso, gente. É isso que é um aditivo exercendo função tecnológica. É diferente, por exemplo, que eu ia falar de um presunto. O presunto tem conservantes, tá? Aí eu pego esse presunto e coloco numa lasanha bolonhesa que tem presunto, queijo e tal. Então esse meu presunto tá presente em quantidade menor do que 20%. Então, do que 25%. Então, teoricamente, eu não precisaria abrir a lista de ingredientes dele. Mas o meu presunto tem conservante. Aí eu preciso pensar, esse conservante do meu presunto tá exercendo função tecnológica na minha lasanha? Então, esse conservante do presunto tá conservando a lasanha? Não, né? Muito provavelmente não, porque tem bem pouco conservante, tem bem pouco presunto, não vai ser o suficiente para conservar a lasanha. Eu vou precisar adicionar ali outros aditivos, outras coisas, para que ela seja conservada. Eu vou precisar congelar, enfim, eu vou ter que tomar outras medidas para que ela seja conservada. Então, o conservante do presunto está tendo função tecnológica somente no presunto. Ele não está tendo função tecnológica na lasanha, no meu produto final. Então, nesse caso, eu não preciso abrir a lista de ingredientes do presunto, porque ele é um ingrediente composto padronizado que está presente no meu produto final em uma quantidade menor do que 25%. E os aditivos dele não exercem função tecnológica. Então, não abro lista. Ao contrário do exemplo anterior que eu dei, que foi do iogurte, que também é um ingrediente padronizado, que também está presente em quantidade menor do que 25%, porém, ele tem um corante ali, tem um aditivo que está sim exercendo função tecnológica no meu produto final. É esse corante do iogurte que dá a cor do meu produto final. Então, ele está exercendo função tecnológica. E aí, nesse caso, eu preciso sim abrir a lista, porque esse corante precisa estar na minha lista de ingredientes. Então, é isso. Outra coisa, para finalizar aqui o que eu queria dizer, daí eu já vou ler aqui as perguntas de vocês. Então, outra coisa, quando o meu ingrediente composto, eu vou abrir a lista dele, ou até não vou abrir a lista dele, mas ele tem um aditivo, eu não preciso repetir esse aditivo na lista de ingredientes, tá? Então, sei lá, tenho aqui o meu presunto com o conservante dele, abri ou não abri lista desse presunto, dependendo da quantidade, e aí ele... Já falei ali do conservante. Eu não preciso repetir esse conservante na minha lista de ingredientes, se ele estiver só no presunto. Agora, se eu abrir a lista de ingredientes do presunto, coloquei o conservante dele lá, e aí eu uso esse conservante também no meu produto final, eu tenho uma adição intencional desse conservante, aí eu vou falar sobre ele de novo na lista de ingredientes lá no final, junto com a função dele, tá? Então, eu só repito o aditivo na lista de ingredientes se ele realmente estiver presente 2 vezes. Uma vez no presunto e uma vez no produto final com adição intencional. Aí, nesse caso, sim. Se não, eu não vou repetir, tá? Agora eu vou ler aqui, acho que eu já falei tudo que eu queria falar. E agora eu vou ler aqui o que vocês estão mandando. Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui. Pronto, tava me incomodando um negócio aqui na tela. Deixar salva. Tá, não vou deixar salva hoje, mas eu posto ela aqui, tá? Eu posto sim. E sempre vai pro YouTube também, então tem lá também. Pode repetir o fluxograma? Tá, então a primeira coisa que você precisa pensar é padronizado, não é padronizado. Não é padronizado, abre a lista, acabou o assunto. É padronizado.
Tem mais do que 25% na composição do produto final? Abre lista. Tem menos do que 25%? Não abre lista, quando é padronizado. É basicamente isso. Se eu não abrir o ingrediente composto, a Dani perguntou. Se eu não abrir um ingrediente composto, preciso escrever os aditivos desse ingrediente no final da lista? Acabei de falar sobre isso, Dani. Se você não abre, tipo assim, ó, se você não abriu o ingrediente composto, quer dizer que os aditivos dele não têm função tecnológica no seu produto, então você não precisa citar esses aditivos. Se você quer citar os aditivos, é porque ele tem função tecnológica, então ele vai estar dentro do parênteses, porque você vai ter que abrir nesse caso. Então, nunca vai acontecer de você não abrir a lista de ingredientes do ingrediente composto e colocar os aditivos dele no final. Essa não é uma opção. Carol. Hoje estava olhando um rótulo de creme de leite na lista de e a lista de ingredientes era creme de leite, estabilizante e tal. A lista do creme deveria estar aberta, não é isso? Então, na verdade, essa lista é meio estranha, porque... Como que ele colocou creme de leite na lista de ingredientes do creme de leite, entendeu? Ele não devia ter colocado creme de leite, tinha que ser o que... Qual ingrediente, de onde veio esse creme de leite, já que o produto em si é um creme de leite. Então, achei confuso isso. Mas precisa abrir a lista de presunto para declarar o aditivo se ele já vai usar intencionalmente no final? Se o presunto estiver presente em uma quantidade maior do que 25%, você vai ter que abrir a lista sim. E aí, por mais que o aditivo não exerça função tecnológica no produto final, por ele ser um ingrediente composto padronizado em quantidade superior a 25%, você vai ter que abrir, por esse motivo. Aline, e se tiver um ingrediente composto na lista de outro ingrediente composto, como no caso do creme de leite presente na manteiga usada no brigadeiro? Aí você abre a lista dentro da lista. Se acontecer do seu ingrediente composto abrir lista e dentro da lista dele tiver outro ingrediente composto, você abre duas listas. Se eu estou fazendo a lista de um bolo e vai brigadeiro, eu abro apenas a lista do brigadeiro? Como fica com o achocolatado em pó, por exemplo? Então, se você está fazendo um bolo e vai brigadeiro, você não vai escrever brigadeiro no seu bolo. Você vai colocar leite condensado, achocolatado em pó e manteiga. E aí você vai seguir essa mesma regra. Agora, se você, por acaso, decidir colocar brigadeiro, você vai ter que abrir a lista de ingredientes do brigadeiro, igual eu acabei de responder a pergunta de cima. Você vai ter que abrir a lista de ingredientes do brigadeiro e abrir a lista de ingredientes tanto do achocolatado em pó quanto do leite condensado. Mas eu não faria assim, eu não escreveria brigadeiro. Eu escreveria leite condensado, achocolatado em pó e manteiga. Tem creme de leite e creme de soro de leite. É verdade. Foi justamente isso que chamou a atenção, o creme ser ingrediente do próprio creme. Eu achei confuso isso também, não entendi, de verdade. Como deve ser declarado água? Cássio, como assim? A água não é ingrediente composto, a água é declarado como água. O creme de leite é chamado de creme de leite quando não é processado nem padronizado. Como assim o creme de leite é chamado de creme de leite quando não é padronizado nem processado nem padronizado? Então, se eu abrir a lista de ingredientes, eu não posso colocar ele no final juntamente com os demais aditivos? Fica errada? Fica, porque os aditivos que vão no final da lista de ingredientes do seu produto final... Tá? Então, qual era o nosso produto final? Um brigadeiro. Os aditivos, caso a gente usasse, que vão no final da lista, tipo, depois da manteiga, são os aditivos adicionados intencionalmente no brigadeiro. Então, os aditivos que eu colocasse ali, sei lá, quis colocar um emulsificante, um aromatizante,
conservante no meu brigadeiro. Daí eu ia colocar leite condensado, abre lista. Achocolatado em pó, abre lista. Manteiga, não abre lista. Aí, vírgula, conservante, sorbato de potássio e aromatizante. Então, esses aditivos que vão no final da lista são os aditivos que eu adicionei ali naquele produto, no produto final. Se eu só tiver aditivos que vieram dos meus ingredientes compostos, eles vão estar dentro da lista do ingrediente composto, tá? Não vai fora. Só vai fora o que for de uso intencional, de adição intencional no produto. Ainda estou na dúvida para saber se o ingrediente é padronizado. Onde eu posso ver isso de forma clara e fácil? De forma clara, você vai ver no regulamento técnico. Agora, fácil, não é fácil achar regulamento técnico. Os da Anvisa até são, tá? Você vai lá na biblioteca de alimentos, sai procurando lá pelo nome do produto ou por regulamento técnico de identidade e tal, você acha. Os do mapa eu até ensino no vídeo de rotulagem a procurar. É tipo um mix de Google, Sysleges. É isso, tem que correr atrás. Lancei uma pasta árabe de palmito. O palmito utilizado é natural. Devo informar essa característica natural do vegetal? Não, você vai escrever palmito. Você pode escrever, tipo, palmito jussara, palmito de açaí, palmito não sei o que lá, mas não palmito natural. Se um produto possuir um ingrediente composto inferior a 25% e possuir um aditivo que também é adicionado intencionalmente no produto final, precisa abrir lista desse ingrediente composto? Então, no caso, tipo, esse seu ingrediente tem um aditivo, mas você concorda que tá, seu ingrediente composto tem lá um aditivo. Mas você adicionou também um aditivo. Então, esse seu aditivo do ingrediente composto não está exercendo função tecnológica. Porque você precisou adicionar aditivo. Então, não precisa abrir porque não está exercendo função tecnológica. Eu penso assim, pelo menos. Porque vamos supor que seu ingrediente composto tem um conservante. Aí você foi lá e colocou mais conservante no produto final. Então, claramente esse conservante não está exercendo função tecnológica, ele não está conservando o seu produto. Tanto que você foi lá e pôs mais conservante. Então, não. O leite, quando passa na desnatadeira, retém o creme de leite. Esse creme depois é processado e padrão. Ah, tá, porque tipo, entendi o que você quis dizer. É porque, então creme de leite nesse caso não vai ser produto, não vai ser ingrediente composto. Porque vai ser só, tipo, gordura de leite, nata de leite chamada de creme de leite. Então não é ingrediente composto, então tá certa a lista lá, creme de leite, que não é ingrediente composto, então tem que abrir, e os estabilizantes dele formando um novo creme de leite, que aí tem aditivos. Saquei. Onde a gente vai saber isso? Regulamento técnico de identidade e qualidade. Se o condimento preparado de páprica der função tecnológica de coloração, eu abrir a lista entre parênteses, logo depois os ingredientes... Eu abro lista de ingredientes entre parênteses logo após os ingredientes ou insiro na ordem decrescente todos os ingredientes da páprica. Insere em ordem decrescente todos os ingredientes da páprica. A lista de ingredientes que vai entre parênteses, gente, também é em ordem decrescente, tá? É igualzinho. É uma lista de ingredientes que segue exatamente as mesmas regras. Quando na mesma eu vi que você me fez essa pergunta hoje. Qualidade, BSB. Quando na mesma embalagem há pão colorido com beterraba e outros coloridos com espinafre, é preciso ter duas tabelas nutricionais ou só declarar o corante na lista? Mas qual que é a relação aqui com tabela nutricional e lista de ingredientes? E assim... colorido com beterraba e espinafre. São dois produtos diferentes. Você vai precisar ter lista de ingredientes diferentes
E tem uma regra para essa tabela nutricional, que é quando tem produtos diferentes acondicionados. Você vai fazer 2 tabelas diferentes. A não ser que eles sejam muito similares, aí você pode fazer a mesma. É uma pergunta que às vezes eu falo pra vocês que não tem como eu responder, porque é no caso a caso. Então você precisa conhecer o seu produto, o seu pão e a legislação de tabela nutricional. Você vai achar essa informação na 359. Tem que ver lá, porque vai ser o caso específico do seu pão. Não tem uma regra geral pra isso. Você precisa conhecer o seu pão. Jéssica falou, deveria ser mais fácil achar os RT e Qs. Concordo plenamente, Jéssica. Tem um corante amarelo ouro. Mirelle, você fez essa pergunta no Vida de Rotulagem lá na comunidade. Se eu não me engano, ela foi respondida hoje, porque eu vi a sua pergunta. Mas eu vou responder aqui, porque eu sou boazinha. Tem um corante amarelo ouro. Deve ser o mesmo corante que veio para o meu casaco, junto com o corante urucum. Se bem que eu acho que ele tá parecendo laranja na tela, né, gente? Mas ele é amarelo ovo, é tipo uma gema. Eu estou vestida numa gema, bem quentinha. Tem um corante amarelo ouro, que na sua composição tem corante tartrazina e crepúsculo. Tenho que deixar aberto mesmo que seja menor que 25%? Então, inclusive eu li sua pergunta agora, Mirelle, aqui pra todo mundo, porque ela é muito boa. Porque nesse caso, você não vai declarar corante amarelo ouro. Você vai separar. Você vai declarar corante amarelo tartrazina e amarelo crepúsculo. Entendeu? Você não vai... aditivo, gente, a gente sempre precisa declarar. Ainda mais a tartrazina, que a declaração é obrigatória. Porque nesse caso, corante amarelo ouro não existe. Não é um corante que existe. Tipo, corante amarelo tartrazina e corante crepúsculo existem, são corantes artificiais. Eles estão listados lá na 45, enfim, eles são considerados corantes. Agora, corante amarelo ouro não é um corante que existe, entendeu? Ele é um nome fantasia que o seu fornecedor deu para aquele corante que ele misturou o tartrazina e o crepúsculo. Mas na lista de ingredientes você tem que declarar o tartrazina e o crepúsculo separado. Você não pode declarar corante amarelo ouro, tá? Isso acontece muito com mix de aditivo, gente. Toda vez que a gente coloca um mix de aditivos no produto, a gente tem que separar cada aditivo que tem ali e declarar ele separadinho com a função que ele exerce, tá? Então, sei lá, comprei um mix de aditivos umectantes aqui pro meu produto. Tem 5 umectantes ali dentro. Eu não vou colocar, tipo, sei lá, e o nome dele é umectante de ouro. Eu não vou escrever lá umectante de ouro e seguir minha vida. Eu vou escrever umectantes. Tal e tal. Tá? Aditivo eu sempre preciso declarar. Não tem como ter ingrediente composto de aditivo. Aditivo é aditivo, tá? Então sempre separadinho. Então você, Mirelle, coloque lá corante tartrazina e crepúsculo. É assim, tá? Mas a sua resposta está lá na comunidade do Vida de Rotulagem. Qual legislação mostra se o alimento tem o RT e Q? O RT&Q é uma legislação, gente. Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade vai ser uma portaria, vai ser uma RDC, às vezes é uma instrução normativa, depende. Ele é uma legislação. Então, a legislação que mostra se tem ou não é a própria legislação que diz que tem. É isso. Se você acha uma legislação que dá padrões para leite condensado, quer dizer que leite condensado tem. Se você não acha, não tem. É isso. Live muito top. Muito obrigada, Júlia. Gente, é isso então. Foi uma live mais rapidinha, 40 minutos. É isso, não tem muito segredo, gente, de verdade. Pensa nesse fluxograma, acho que vai resolver a vida de vocês. Queria aproveitar para falar uma coisa, gostei muito que vocês votaram lá, que vocês querem saber sobre organização. Eu quero muito começar a falar sobre essas outras áreas da rotulagem que também são muito importantes, que não é só conteúdo. Então, hoje, lá
quer dizer, conteúdo, tudo isso é conteúdo, mas conteúdo tipo de legislações, entendeu? Então quero falar sobre essa parte de como se organizar, é mais ou menos o que aconteceu na semana da rotulagem com a aula sobre os pilares, o mapa. Gostei muito, mandei hoje no grupo no canal do Telegram um áudio sobre a atenção que a gente precisa ter na hora de fazer um rótulo. É essencial, gente, é essencial. Então, quem não tá no grupo do Telegram, entra, o link pra entrar tá aqui na bio. E escutem esse áudio, por favor. Quem já tá lá no grupo do Telegram, escutem esse áudio, que ele é muito importante. E é isso. Beijo, gente!